para o pós-profundo, né? Nós tivemos... Obrigada, amor. Né? Eu sei o que ele está fazendo. Ele está fazendo depósitos. Aí de beijo não tem nada. Quer fazer saque. Né, amor? Então, nós tivemos um pré-congresso e o congresso e agora o pós-profundo. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre mergulhar em Deus, sobre a profundidade em Deus, sobre a vida que nós devemos viver em Deus. Amém? E estudando sobre esse tema, eu acho interessante que, fazendo esboço, estudando a palavra, eu senti que Deus ainda quer trabalhar sobre essa profundidade nas nossas vidas. Porque vejam o que Deus fez. Na sexta-feira, eu já sabendo que ia ministrar no domingo, eu estava escalada para esse domingo os três cultos. E aí eu peguei na sexta-feira logo cedo, levantei, fui estudar, fui meditar na palavra, ler e preparar para deixar tudo pronto para ficar só no congresso, né? Despreocupada, deixei tudo pronto na sexta-feira. Uma palavra, eu queria trazer algo sobre os 20 anos de igreja que nós estamos, né, vivendo essa data festiva. E aí, quando eu acordei no domingo, no sábado, pela manhã, Deus ministrou outra coisa no meu coração. Né? Aquilo que queimava, que eu tinha deixado pronto, já não estava mais queimando. E aí eu sentei, fui estudar, fui ver o que era que Deus tinha, fui ler de novo, fui fazer, passei o sábado, até chegar aqui à tarde, eu estava ali, vendo o que Deus queria. Quando foi ontem que a Thaís Portela subiu aqui, que mandou abrir o texto para a ministração dela, estava Marcelo ali do meu lado, meu Deus, o Senhor falou a mesma coisa para mim e para ela, o mesmo texto, né, que eu acordei pela manhã, já aquela palavra da sexta-feira já não queimava mais, queimava esse outro texto, e eu fui, deixei pronto, quando eu cheguei aqui a Thaís mandou abrir no mesmo texto. Então, Deus ainda quer falar algo com você. Abra o seu coração. Amém? Porque a palavra de Deus, ela vai sempre trazendo novidade. Ela é novidade de vida para nós. Sempre tem algo para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. Um versículo que falou com você há 15 dias atrás, se você ler hoje, Deus vai te falar outra coisa. Amém? É assim que a palavra de Deus funciona em nós. E aí, falando sobre... o profundo, eu fui estudar sobre mergulho. Sobre mergulhar. Né? Porque nós precisamos, para estarmos profundo em Deus, nós precisamos mergulhar em Deus. Amém? Precisamos mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar no conhecimento de Deus. E eu fui estudar um pouco sobre mergulhar. E aí, lendo sobre o oceano, né? Gente, nós não temos noção sobre o quão profundo, impenetrável é o fundo do oceano. Por mais que o homem tenha as suas tecnologias, por mais que invente, que se crie novas e poderosas tecnologias, por mais que o homem já tenha pisado na lua, jamais o homem vai alcançar o mais profundo lugar do oceano. Jamais, porque o nosso organismo não suportaria a pressão, o organismo do ser humano não suportaria a pressão, apesar de toda a tecnologia, de todo equipamento. Então, eu comparo isso com o conhecimento de Deus. Por mais que a gente se aproxime de Deus, por mais que a gente conheça a Deus, por mais que a gente experimente de Deus, nós nunca vamos alcançar a totalidade do conhecimento dEle. Porque Deus é infinito. Deus é infinito. Nós não vamos alcançar. E com isso a gente vai parar onde está? Não, sabe por quê? Porque quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona. E mais a gente quer conhecer. E mais a gente quer se aprofundar. Então a gente não vai parar, a gente vai continuar se aprofundando. Deus é infinito, é como o fundo do mar. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Então, por mais que a gente mergulhe, a gente nunca vai alcançar a totalidade. Mas nós vamos continuar buscando mais e mais, porque é um lugar a ser cada vez mais explorado. E é apaixonante caminhar com Deus e conhecer a Deus. E assim eu fui estudando sobre o mar, gente. Eu sou uma pessoa que gosta, eu sou contemplativa, né?
A gente tem aqui o Rio São Francisco, que é a coisa mais linda. E a gente, às vezes, passa de Juazeiro para Petrolina, de Petrolina para Juazeiro, e a gente esquece. Quando a gente vem com um turista em Juazeiro, fica tirando fotos, né? Mas eu sou diferente. Cada vez que eu passo pelo Rio São Francisco, é um momento que meu marido vai conversando comigo sozinho, que eu passo assim, com o olho para a janela, eu vou contemplando, né? Eu sou contemplativa, eu gosto de contemplar o céu, a lua, as estrelas, o mar. Então, por mais que eu goste do mar, eu tenho medo do mar, né? Eu entro, gente, para mim, quando a água dá aqui, eu já estou em desespero. Eu vou até contar uma. Ó, lá na cidade onde Felipe mora, tem uma praia, são várias praias, né, que a gente vai conhecendo lá. Só que tem uma praia que eu ia até trazer a placa, a foto que meus meninos tiraram na placa para mostrar para vocês que é verdade, tá? O que eu vou falar aqui não é palavrão, não, é verdade. O nome da praia, gente, é Praia do Arrombado. Eu ia mostrar a foto deles na placa, porque é difícil acreditar. É Praia do Arrombado. E aí, os meninos, quando entraram na praia, eu sou daquelas, né? Embora eu estou falando de mergulhar, de ir profundo no mar eu não vou. Eu vou profundo em Deus. O que eu estou comparando do mergulho com Deus é que a profundidade é inatingível, inalcançável, o conhecimento de Deus também. Porém, a gente deve continuar buscando. Agora, quanto ao mar, eu não aconselho você ir lá no fundo, não. Eu sou daquelas que ficam na praia dando ordens, né? Menino, volta! Desesperada, com a mão na cabeça. Os meninos com água aqui, viu? Não, volta, volta. E eles entraram na Praia do Arrombado. E eu fiquei nessa, né? Volta! Não dá, minha gente. Volta, já está bom. Aí, quando eles voltaram, a gente entendeu o nome da Praia do Arrombado. Era arranhado nos ombros, nos cotovelos, no joelho, na lateral. Queda atrás de queda, porque a praia é violenta. A onda vem, ele derruba. Quando você levanta, já tem outra lhe derrubando, né? Por isso, porque eles saem mesmo... no literal da palavra, né? Machucados. Só que vocês trocam aí. Para não ficar feio. Mas eu sou daquelas que eu fico ali no fundo. A água dá aqui em mim, eu já entro em desespero. Nós fomos na lagoa lá, chamada Lagoa do Portinho, que tinha uma banana boat, né? Vamos, não vamos, eu não vou. E os meninos, bora, mãe, bora, tá bom, eu vou. Fui, minha gente. Acho que foi meus 5 minutinhos de loucura. Sento lá na banana. O cara vai na lancha, não sei se quem já experimentou banana boat, ele vem, quando ele chega, ele dá um cavalo de pau, né? Aí a banana vira e cai todo mundo. E aí eu fui. Na hora que eu estava já tensa, nervosa, esperando a hora do cavalo de pau. Eu não curtia a brincadeira, já pensando nisso. Quando chegou a hora do cavalo de pau, caiu todo mundo e eu fiquei lá. Amor, me ajude, com a mão assim, ó. Socorro, me ajude. Aí Fabinha fez, levante minha filha. Aí eu não consigo. Aí quando eu ouvi ele, levante minha filha, que eu olhei, ele estava em pé do meu lado com água aqui. Foi, não foi, amor? Então, eu sou dessas, desesperada com o mar. Mas assim... a gente precisa tomar realmente cuidado com o mar. Um mergulhador, gente, quando ele vai mergulhar profundo, ele não vai sozinho. Ele vai, quando vai começar uma aula de mergulho, um curso de mergulho, ele vai com um instrutor. Ninguém mergulha sozinho. E para um mergulhador ir lá, ele precisa de equipamentos para ir mais profundo. Então, quando a gente também quer mergulhar em Deus, a gente também não vai fazer de qualquer jeito. Você quer ir profundo em Deus? Pegue os equipamentos, leia a palavra, sabe? Faça jejum, ore e ande com alguém. O discipulado é uma ferramenta também para te ajudar a ir mais fundo em Deus. E eu fiquei ali comparando a vida dos mergulhadores com a nossa vida. Aos poucos eles vão começando a mergulhar só. E assim com a gente também. Vai chegar um tempo que a gente vai andar, não diria sozinho, mas já ensinando outros. A gente nunca vai estar mergulhando sozinho em Deus. Eu te dou esse conselho. Não ouse mergulhar sozinho em Deus. Vai chegar um tempo que você vai se cansar e você vai acabar paralisando.
Ande com alguém, ande com o líder de célula, ande com o discipulador, alguém que seja da sua confiança. O discipulado é uma ferramenta extraordinária. Quando uma pessoa está no mar, né, desavisada ali, que está em perigo de afogamento, se a pessoa estiver passando ali realmente por sufoco, precisa ir alguém experiente fazer o quê? Resgatá-la, socorrê-la. Por isso que não é bom a gente andar só. Se você está ali no evangelho, você está andando só, você está sem os seus equipamentos, sem a leitura, você está enredando em linha fina, a ponto de cair em tentação, você precisa de alguém mais experiente para te resgatar, para te tirar daquele lugar. Por isso que eu falo do discipulado, de andar do pastoreio, de você buscar um pastoreio na sua célula, alguém mais experiente. Quem vai resgatar alguém de um perigo de afogamento tem que ser alguém experiente. Porque não é de qualquer jeito. Amém? E aí, estudando sobre o mergulho, eu vi uma curiosidade que mexeu muito comigo. Existe uma substância no nosso sangue, o nitrogênio. O nitrogênio no nosso sangue, um mergulhador, quando ele vai profundo, né? Quanto mais fundo ele vai, o nitrogênio no nosso sangue, ele está no estado gasoso. Gasoso. Só que quando o mergulhador vai profundo, quanto mais fundo ele vai, mais o nitrogênio, ele vai saindo do estado gasoso e vindo para o estado líquido. Isso acontece, quanto mais profundo ele vai, mais o nitrogênio vai se tornando no estado líquido. E quando o mergulhador volta para a superfície, se ele voltar de forma súbita, e aí também de forma súbita, aquele nitrogênio em estado líquido, ele vai voltar para o estado gasoso em forma súbita. E é um risco, pode causar embolia. O que é que isso comunicou para mim, que eu achei curioso, que eu achei interessante? Quando nós mergulhamos em Deus também, o que aconteceu com aquele nitrogênio? Que era no estado gasoso, e quanto mais profundo o mergulhador vai, se transforma no estado líquido. O que é líquido? A região externa, a água do oceano. É a água do oceano. Então, o nitrogênio vai se tornando semelhante, vai se tornando igual ao ambiente, no estado líquido. O que isso falou comigo? Quanto mais a gente vai se aprofundando em Deus, mais a nossa vida vai se tornando semelhante ao Senhor. Vai se tornando semelhante à vida do reino. Porque nós vamos penetrando cada vez mais na vida do reino de Deus, na vida da igreja, na vida da leitura da palavra, na vida do discipulado, do pastoreio. Então a nossa vida vai ali se transformando, se ficando igual à vida do reino. Agora, o contrário também é verdade. Quanto mais você vai se aprofundando no pecado, mais a sua vida vai se assemelhando à vida mundana. A vida do mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz o maligno. Então a gente precisa estar alerta. A nossa vida está se assemelhando, está se tornando semelhante a qual reino? A qual reino? Quando o mergulhador volta, para que não haja embolia, ele tem que vir aos poucos. Ele sobe um pouquinho, para. Sobe um pouquinho, para. Sobe um pouquinho, para. Que é para ir dando tempo do nitrogênio e voltando aos poucos ao estado gasoso. É aos poucos. Sabe? É aos poucos que a nossa vida vai sendo transformada. Ou igual ao reino de Deus, ou igual à vida mundana. E às vezes se torna tão sutil que a gente não vai percebendo. E é no mergulho em Deus que nós vamos alcançar, mergulhados em Deus que nós vamos alcançar que a nossa vida se torne cada vez mais parecida com a vida do reino de Deus, com a vida de Deus. Amém? Está dando para entender? E é sobre isso que eu quero falar. Sobre nós continuarmos buscando a Deus para nos parecermos com Ele. Sobre nós continuarmos mergulhados em Deus para nos parecer com Ele. Porque quando nós mergulhamos em Deus, o mergulho em Deus traz conserto na nossa vida, traz cura, traz libertação, traz transformação na nossa vida.
Quanto mais a gente mergulha em Deus, quanto mais a gente vai profundo, mais a nossa vida vai ficando parecida com a vida do reino, com a vida do Senhor. E é sobre o mergulho que eu quero falar nessa noite. Eu quero ler com você o livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Eu acho interessante esse primeiro versículo, a gente vai continuar lendo depois, que fala que por meio dele Deus deu vitória à Síria. Sabe, muitas vezes as coisas maravilhosas estão acontecendo na nossa vida e a gente acha que é por nós. O comandante da Síria, Naamã, era conceituado perante o seu rei. O texto diz assim, que ele era de muito conceito perante o rei. O rei gostava dele. Por quê? Porque ele tinha adquirido vitória na guerra contra o povo de Israel. Ah, mas pastora, Deus deu vitória à Síria contra o povo de Israel. Sim, o texto está dizendo que por meio de Naamã, Deus deu vitória ao exército da Síria. Mas não era contra o povo de Israel, sim. Muitas vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida porque é Deus nos resistindo. Deus estava resistindo àquele povo porque estava em desobediência ao Senhor. E muitas vezes é Deus que está nos resistindo. E aí a gente começa a achar que era por nós. Não é nada por nós, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre o Senhor. E a gente precisa ter esse entendimento para não cair na lepra de Naamã. A lepra, nós vamos entender, continuar lendo o texto aqui, a lepra de Naamã, muito mais do que física, na pele, era nas emoções dele. Era no orgulho dele, a lepra dele. E a gente vai ver aqui no texto como que ele foi tratado dessa lepra, tanto do orgulho como da lepra da carne. Então, o texto, continuando o versículo 2, diz assim: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma menina que veio cativa, ela veio presa, ela veio como escrava trabalhar para a sua senhora, né, para a família de Naamã. Uma menina que nos dá muitas lições. Muitas vezes a gente fica desejando o mal do outro. Ela ficou ali vendo o sofrimento do seu Senhor. E ela, quem dera que ele fosse lá em Samaria conversar com o profeta, ele seria curado. Uma menina que apontou um caminho de cura. Nós precisamos ser como essa menina, boca de Deus, que aponta caminho de cura para as pessoas, que aponta caminho de libertação, que aponta caminho de restauração. Nós carregamos essa mensagem. Amém? E continuando aí o texto, diz assim: Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, isso é sinal de desespero, tá? E disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu.
Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios e Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. 13. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e ali ele foi curado. É sobre isso que Deus quer tratar. A indicação do profeta para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, claro que existia era uma palavra específica de cura, mas era principalmente para mexer nas estruturas de orgulho de Naamã. Olha como Naamã veio de lá. Ele veio enviado pelo seu rei, trazendo inclusive uma carta, o rei fazendo recomendações dele. Olha só o quão elevado era o orgulho de Naamã. E aí, esse pecado, o orgulho, ele fez Naamã gerar expectativas. Sabe o que é que gera frustração em nós? Expectativas que nós mesmos fazemos nas outras pessoas. Expectativas. Ninguém falou para ele de expectativa nenhuma. Ele gerou as expectativas de como ele seria recebido pelo profeta. Eu achei que ele chegou até a casa, até a porta da casa do profeta. Ele dizia: eu pensei que ele ia sair, ele vinha ao meu encontro, ele ia se pôr de pé, sabe? Quando eu estudava lá no meu colégio, quando o diretor da minha escola entrava na sala, em sinal de respeito, a gente ficava de pé. Hoje em dia não existe isso não, porque hoje em dia, né, é uma bagunça geral nas escolas, né? Os professores que têm que se submeter as exigências dos alunos, dos pais, virou uma bagunça, né? Eu sou professora e eu sei do que eu estou falando. Mas na minha época, quando chegava uma autoridade na sala, o diretor entrava, toda a sala ficava de pé e recebia o diretor, porque era uma autoridade. Então, essa expectativa, Naamã gerou. Eu esperava que ele fosse me receber assim, que ele fosse botar a mão sobre mim e curar a minha lepra, que ele viesse até mim. E ele mandou um mensageiro. Então, expectativa, gente, quem gera é a gente. Nós somos responsáveis pelas expectativas que nós geramos. Só que expectativa, o resultado de uma expectativa é frustração. É frustração. Quem gera é a gente. Talvez você chegou aqui nessa igreja, mas lá na outra igreja eu já era diácono, eu já era pastor, e aqui eu estou sentado numa cadeira ouvindo palavra, aqui eu estou tendo que ir para uma célula, para depois abrir célula, para depois ir fazendo todo um caminho. Talvez você esteja sentindo isso, mas ninguém gerou expectativa no seu coração. Não importa a forma como você foi tratado lá. Cada lugar que a gente vai, existe uma forma de agir. Existem regras, sabe? A mocinha que se casa, quando chega, eu não sabia que quando eu me casasse eu ia ter que lavar a louça, porque na casa de mamãe eu não lavava. Aí casa com uma expectativa, né, de que o marido vai levar café na cama todos os dias, né? Eu acredito que os maridos aqui levam de vez em quando, né? Mas todo dia também ninguém, eu mesmo não queria, todo dia não queria não. Mas aquela expectativa de que vai levantar de manhã e o café vai estar pronto na mesa e que não vai lavar a louça. Expectativa sua. Uma expectativa que foi gerada no seu coração. Então não culpe seu marido. Porque ele não gerou essa expectativa foi você. Então a frustração é sua. A mesma coisa, né? Os maridos. Porque lá na casa da minha mãe, para eu almoçar, minha mãe fazia o meu prato e me dava na mão. Estou falando da real. Quando eu casei, ele esperava que eu fizesse o prato dele do almoço e entregasse na mão dele. Fiz, não, filho, não. Na minha casa, a minha mãe fazia mesa posta, que todo mundo sentava e cada um fazia seu prato e comia. Mas a minha mãe sempre fez o meu prato e me deu na mão. Eu falei, não.
Pois isso aí é uma expectativa sua. Você gerou essa expectativa no seu coração, né? Então, o fruto de uma expectativa que a gente gera é frustração. Então, ele ficou frustrado, ele ficou indignado. Mas de vez em quando eu faço o prato, né? É. Né? De vez em quando a gente faz uma gracinha, né? Uma coisinha diferente. Então, ele gerou essa expectativa. Ele mesmo ficou indignado. Só que o profeta Eliseu não tinha a ver com essa expectativa que ele gerou. Ele estava fluindo debaixo de uma palavra do Senhor. E o que eu quero falar sobre estruturas de orgulho também é que todos nós temos orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Uns têm mais, são mais aflorados, têm um orgulho mais aflorado, outros têm menos. Mas a verdade é que nós todos temos. É uma semente que veio da queda do homem, foi o orgulho. O que derrubou ali no jardim do Éden foi o orgulho, foi o querer ser igual a Deus. Quando a serpente ofereceu o fruto para Eva, ela disse que se você comer, você vai ser igual a Deus, que tem o conhecimento de todas as coisas. E ela queria ser igual a Deus. Então, a serpente é a figura de Lúcifer. Ele caiu lá do céu com esse pecado de orgulho. E essa semente, depois da queda do homem, veio em nós. Desde o nascimento, o salmista disse, em pecado me concebeu, eu fui formado na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse pecado não está falando de sexo, está falando da semente do pecado original que vem em nós desde o nascimento. É por isso que nós precisamos de salvação, é por isso que nós precisamos do sangue de Cristo Jesus, é por isso que nós precisamos da redenção, da cruz de Cristo. Porque nós precisamos ser libertos do pecado, lá do pecado original. E é dessa estrutura de orgulho que ele está sendo tratado. É uma lepra externa e uma lepra interna na vida de Naamã. E então ele se indignou por conta das expectativas. E aí, o que é o ser igual a Deus? Que a serpente falou para a mulher quando ela ofereceu o fruto. Todos nós queremos esse ser igual a Deus. Não na essência dele, na essência do amor, da compaixão, do perdão. Todo mundo quer ser igual a Deus no poder. A gente quer poder, a gente quer posição, a gente quer reconhecimento. Isso é orgulho. Isso é a semente de Lúcifer no nosso coração. A gente precisa buscar ser igual a Deus na humildade, no amor. Jesus Cristo falou assim, que nós devemos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Mas nós queremos destaque, nós queremos reconhecimento, sabe? Jesus Cristo nos ensinou, quando nós chegarmos em um lugar, em um banquete, em uma festa, Ele disse, não escolha os primeiros lugares da frente. Senta um pouquinho lá atrás, porque é melhor que o dono da festa chame você de lá e bote você na frente, do que chegar e dizer, amigo, saia daqui, porque aqui está reservado para alguém. Jesus Cristo nos ensinou isso. Jesus Cristo nos ensinou que se você quer ser o primeiro, seja o último, que se você quer ser servido, sirva primeiro. Ensinamentos de Jesus. E falando sobre essa questão de se assentar no lugar, sabe, está escrito lá em Lucas capítulo 14. Da forma da gente se assentar. Natália, eu quero contar essa história aqui, que teve um evento aqui nessa igreja em fevereiro. E Natália era um dos nomes, né? Tinha algumas preletoras, e tinha o nome de Natália, o nome da Raquel Lima e algumas pastoras da região. Sim, bem lembrado. O evento não era nosso, era um congresso de mulheres, só que estavam usando esse templo, tá? Foi aqui na igreja, mas não era um evento da Alcance. E aí, Natália veio, fez a ministração dela, a palestra dela. Quando foi à tarde, ela voltou de novo. E aí, quando ela voltou à tarde, quando ela veio de manhã, botaram ela para sentar aqui nas primeiras cadeiras e tal. Quando ela voltou à tarde, ela sentou aí, se não me engano, na terceira ou quarta fileira, desse lado aqui. Ela sentou e está ali ouvindo a palavra. E aí veio uma das pastoras, pegou na mão de Natália e disse, Natália, sente aqui. Aí trouxe ela para frente.
Quando terminou todo o evento, levaram as pastoras para lá, para uma sala, para o jantar com a Raquel Lima. A Raquel Lima tinha chegado, foi todo mundo para lá e não chamaram Natália. Natália ficou na dela. Aí, quando Natália foi lá, parece que a Raquel queria usar um banheiro, aí Natália ofereceu o banheiro da nossa sala e ficou lá na nossa sala. Porque o lugar onde elas estavam não tinha banheiro. E aí, apresentaram Natália para Raquel. E aí ela fez, eu vi você, eu sei onde você estava sentada, a Raquel falou. Aí, quando apresentaram, disseram assim, olha, ela é dessa igreja, ela é filha dos pastores dessa igreja, é fundadora dessa igreja, né? E ela também foi preletora nesse evento. Aí ela disse, eu vi, eu sei onde você estava sentada, e o Senhor liberou uma palavra para você. Só que eu quero lhe dizer algo, a sua vida hoje está me ministrando. Porque você, sendo filha dos pastores dessa igreja, uma líder nessa igreja, você se sentou lá no meio do povo. Ali você não veio procurar lugar na frente. E ela mencionou, é assim que Jesus Cristo nos ensina em Lucas 14. Mas a gente quer os melhores lugares. A gente quer o reconhecimento. A gente quer o poder. Resista e rejeite a semente de Lúcifer no seu coração. Amém? Deus quer nos curar hoje. E assim, eu e o pastor Fabiano, a gente também faz lá em Curitiba. Quando a gente chega, tem evento, a gente recebe uma pulseira preta, como todos os pastores de lá, que dá acesso a gente à sala dos pastores, à sala gourmet, onde eles fazem o jantar no intervalo entre um culto e outro. Mas a gente está lá com aquela pulseira preta, se a gente chegar na porta, o voluntário vai abrir e vai deixar a gente entrar. Mas a gente só vai quando os pastores convidam. Diz, vamos... A gente fica por lá, a gente pega, vai saindo, eles pegam a gente pelo corredor. Não, vocês vão jantar com a gente. E levam a gente para a sala. Né? Então, assim, nós precisamos aprender a humildade. Ensinamento de Jesus Cristo, gente, a palavra do Senhor não é apenas para a gente ouvir, é para a gente praticar, aprender e praticar. Amém? Sejamos mansos e humildes de coração. E interessante que quando Naamã se orgulhou, ele deu as costas e ia saindo, né? Indignado. Então, o que é que eu quero dizer para você? A indignação quase, e o orgulho de Naamã, quase sabota a cura dele. Só não sabotou porque os servos dele disseram, meu pai, o que é que custa? Ele não pediu uma coisa difícil. Mergulhe. Porque ele se indignou e ele deu a volta para ir embora. Ia sabotar a cura dele. Muitas pessoas na igreja estão sabotando propósitos, estão sabotando ministérios por conta do orgulho. Mas eu já deveria estar pregando. Mas eu já deveria estar no ministério de louvor. Mas eu já deveria ser um líder de célula. Por que será que não é ainda? Por que será? Porque para nós sermos aprovados pelos homens, precisamos primeiro ser aprovados por Deus. Aprovados por Deus. E depois nós somos aprovados pelos homens. Amém? Então, muita gente, estou cansado de esperar. Aí desiste, sai da igreja, sai do ministério de louvor, porque ainda não conseguiu uma oportunidade. Ainda não conseguiu ser líder disso, líder daquilo. E o orgulho tem sabotado e paralisado propósitos na vida de muita gente. Porque acha que o tempo é você que determina, que o tempo é o pastor que determina, mas é tudo determinado por Deus. É tudo sobre o Senhor na nossa vida. Então, não sabote o seu chamado. E o orgulhoso do Naamã também, no verso 12, né, ele começa a desfazer ali do Rio Jordão. Né? Ele, não são, os rios de Damasco são melhores do que esses daqui. Eu não poderia mergulhar lá nos nossos rios de Damasco, que são melhores, e ficar limpo. Ele começou a se desfazer. Né? E a gente vê muito bem isso na vida de Eliabe. Quem era Eliabe? Eliabe era filho de Jessé, irmão de Davi. Quando Samuel foi ungir um rei para Israel, lá na casa de Jessé, que os filhos de Jessé iam passando, chegou primeiro Eliabe, um porte de guerreiro. Aí Samuel olhou, né, e ali no seu espírito ele disse, certamente é esse que eu vou ungir rei. E Deus vira para ele e diz, não. Você está vendo o exterior, eu vejo o interior. E Deus vê o nosso interior. Isso é uma boa notícia para nós ou uma má notícia?
que a gente está ouvindo por aí na relativização do pecado é: eu levo a minha vida do jeito que eu quero porque Deus vê o meu coração. Eu me visto assim do jeito que eu quero, eu mostro o que eu quero porque Deus vê o meu coração. Pois se Deus vê o teu coração, eu tenho uma notícia para te dar. Deus viu o coração de Eliabe e rejeitou Eliabe. Amém? Rejeitou Eliabe. Isso é uma boa notícia para nós. Deus olha o nosso coração. Então, cuide. Seja um guardião do seu coração. Uma guardiã do seu coração. Quando nós estamos cheios de Deus, aquilo que está lá dentro deve transbordar para fora. Deve transbordar para fora. Não é eu sou assim, eu vou ficar assim porque Deus conhece meu coração. Deus conhece, mas Ele vai te rejeitar assim como Ele rejeitou Eliabe. O nosso interior tem que vir para fora, tem que fluir de dentro para fora. A nossa vida com Deus precisa fluir de dentro para fora. Quando nós estamos cheios de Deus, vai fluir de dentro para fora. A gente vai mudar o jeito de vestir, a gente vai mudar o jeito de falar, a gente vai mudar certos ambientes que a gente anda. Amém? Porque vai fluir de dentro para fora. Quem tem Deus no seu interior, transborda para fora. E a gente precisa vigiar muito nisso. Como é que está transbordando o seu interior dentro da sua casa? Como é o seu jeitinho de falar dentro da sua casa, dentro da sua família? Eu não vou perguntar na igreja não, porque na igreja todo mundo é crente. Na igreja todo mundo é crente. Como é o seu jeito de tratar as pessoas? Sabe esses voluntários que estão aí, ó? Estão aí na porta, olha lá, ó, abrindo a porta para alguém passar. Gente, a porta que eu mais uso é aquela, eu posso passar por ali 10 vezes. Cada vez que eu passo, a voluntária abre a porta para mim, ou o voluntário, às vezes é o homem que está lá, todas as vezes que a gente passa, a gente dá um sorriso, olha para a pessoa e agradece. Ela passa, aí eu volto, ela abre, obrigada. Aí eu vou de novo, ela abre, obrigada. Sabe? Tem gente que fica parada esperando o voluntário abrir. E tem gente que quando o voluntário abre, passa se achando, abriu a porta para mim. Que entre o rei da glória, que entre a rainha da glória. Queridos, meus irmãos, minhas irmãs, né, são pessoas. Sabe, por trás dessa farda de voluntário, tem uma pessoa com as suas emoções que a gente não sabe nem como é que veio para aqui, para a igreja. Entendeu? Lá no seu trabalho. Aquelas pessoas que lhe servem lá. Eu ensinava meus meninos desde criança. Olha, chegando na escola, o porteiro e a porteira, e ao passar, dê um sorriso e dê bom dia. Abriu o portão, agradeça. Desde pequenos eu ensino para eles. Desde pequenos. A gente precisa externar o que está lá dentro, gente. O que é que a gente está botando para fora? A nossa vida com Deus tem que fluir de dentro para fora. Tem que transbordar. E dentro da nossa casa, que é o nosso maior desafio para ser crente, é dentro de casa. E o meu marido falou para os homens domingo passado, e agora eu quero pegar as mulheres. Com muito amor. Queridas, desliga. Como é que você está tratando o seu esposo em casa? Como é que você fala? Como é que você se dirige ao cabeça do seu lar? Como é que você se dirige àquele que é governo na sua casa? Como é que você fala? Olha, eu quero te dar uma notícia aqui. Seu marido não nasceu com defeito. Eles são bagunceiros mesmo. Ah, pastora, mas a gente vai se conformar com isso? Não. Não, porque as pessoas também podem mudar. Agora, você não vai mudar o seu marido. Ninguém muda. Ninguém muda ninguém. Mas você pode ajudá-lo a mudar. Só que não da forma como você faz. Você sai recolhendo as coisas, brigando com ele. Pega esses copos. Olha como é que você deixa essa casa. Você não cansa de largar esses sapatos à toa. Cada canto que eu passo da casa tem um copo, tem uma xícara.
Pega isso para mim, cata isso aí, bora, tire. Quem comeu aqui foi você, tire agora e leve lá para a pia. Gente, queridas, deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem aqui para mim. Olha aqui para mim. Seu marido não é seu filho. Beleza? Beleza? Com os seus filhos, você manda. Ó, quando levantar, dobra o cobertor, tá? Deixa a cama arrumada antes de ir para o colégio. Epa, ó, já fez a tarefa? Guarda o celular agora, venha fazer a tarefa. Com o seu filho você manda. Para o seu marido, você sugere. Você sugere. Amém? Querido. É assim, eu boto ele para me ajudar, gente, no serviço de casa que ele nem percebe. É. Amor, sabe essas camisas? Sabe essas camisas que estão aí nas cadeiras da sala? Amor, pega para mim, por favor, que eu estou aqui ocupada na cozinha. Você pega essas camisas para mim, por favor? Aí ele pega, vem as camisas. Eu boto aonde? As camisas dele, viu? Amor, se você não for usar mais, você joga lá no cesto que está no banheiro, por favor. Se você for usar, você dobra e bota ali na prateleira do guarda-roupa. Pode ser, beleza? Pode ser? Ele vai e faz. Amor, estou aqui na cozinha lavando o prato. Você olha para mim, por favor, se tem algum copo aí no rack, aí pela sala, alguma xícara. Você pode trazer aqui para mim, por favor? Ele vai e traz. É diferente? É diferente. Amém? Sugira para... Estou ouvindo uns glória ali. Oh, Jesus. A vida no lar é um desafio, queridos. Mas uma coisa que o pastor Fabiano vive falando aqui, a gente trata melhor os de fora do que os de casa. Isso é uma injustiça. Trate bem seus filhos. Trate bem seu esposo. Trate bem sua esposa. Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, a gente vê Naamã se desfazendo dos rios, do Rio Jordão. E o meu tempo acabando, meu Deus do céu. E do mesmo jeito que Eliabe fez com Davi, ele foi se desfazendo. O que é que você está fazendo aqui nessa guerra? Você deveria estar lá pastoreando aquelas suas poucas ovelhas. Guarde seu coração, queridas, queridos, não vão se desfazer das coisas dos outros, não. Ficar se comparando, quem tem mais seguidor, quem levou mais curtida e tal. Se comparando, a comparação é muito perigosa. Não fique se desfazendo das pessoas. Se você não tiver um elogio ou uma crítica que vá ajudar alguém, não faça essa crítica. Se for pejorativa, não faça. Se a sua crítica é pejorativa, não faça. Não machuque pessoas. Se você não sabe fazer melhor e sugerir uma maneira melhor de fazer, não faça essa crítica. Guarde para você. Você pode dar um feedback de forma educada. Mas crítica pejorativa não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Um evento como esse que nós fizemos aqui no Profundo, é um evento muito bom. Mas é algo que eu vou dizer com muita tristeza. É um evento que revela demais quem é o povo de Deus nessa terra. É um evento que revela demais os crentes. Eu não estou falando só dessa igreja não, porque foi um evento aberto para outros crentes. Mas revela demais quem é o povo de Deus nessa igreja. Por outro lado, revelou também, esse evento revelou também, e eu falo isso agora com alegria, o quão madura e preparada é a equipe que trabalhou nesse Profundo. Porque isso merecem aplausos. Merecem aplausos. Porque, queridos, não é fácil esgotar a vaga, uma vaga que a gente abriu 2 meses atrás, e a pessoa ficar querendo, insistindo e dizendo coisas terríveis para um irmão em Cristo. Porque quer que as coisas funcionem do seu jeito. Naamã queria que fosse do seu jeito. Eu queria que ele viesse aqui me receber, que ele se colocasse de pé diante de mim. Aí as pessoas querem que a inscrição esteja aberta no dia que ela quer fazer. A pessoa quer chegar aqui meia hora depois do evento e quer encontrar um lugar bem na frente para sentar. E se não achar, as pessoas da equipe vão ouvir.
Então, eu digo, o evento deixa triste e feliz. Triste por conta de revelar o coração dos crentes, do povo de Deus aqui nessa terra. E feliz pela equipe preparada, madura. Glória a Deus por isso. Deus quer, o Senhor Jesus, Ele nos ensina a nós sermos humildes, gente. Jesus, as pessoas começam a dizer, né? Jesus era pobre. Jesus era pobre. Jesus não é pobre. Jesus não é pobre. Jesus se fez pobre. Jesus é rei. Ele mora num reino que tem ruas de ouro. E é para lá que nós vamos. Ele foi para lá preparar uma casa para mim e para você. Mas ele se fez pobre. Ele nasceu na estrebaria. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém. Depois dali foi todo um trajeto. Ele foi criado em Nazaré, foi para Cafarnaum. Né? Ele era chamado de Galileu. E a gente acha lindo, o Galileu. Quer saber uma coisa sobre os galileus? O Galileu, ele era discriminado naquela época. Era uma forma pejorativa de chamar alguém, era chamado de Galileu. Porque era uma região pequena e cheia de mistura de raças, de povos. Uma região bem pobre. Já a Judeia era um lugar mais nobre, mais central ali da região, né? E aí, Jesus era chamado de Galileu. E dos 12 discípulos de Jesus, 11 eram galileus. Apenas um era da Judeia, da área nobre. Sabe quem? Judas Iscariotes. Judas. Isso aí, sabe o que eu quero dizer para você com isso? Não é o lugar que você está que vai definir você. Mas eu sou assim porque eu fui criado em tal lugar. Não tira isso da sua mentalidade, porque quando a gente vem para o reino de Deus, a gente assume a identidade do reino. Eu não consigo porque eu nasci em tal região, em tal bairro. Eu não consigo porque eu sou de escola pública. Na escola pública você pode ser o melhor aluno. Porque não é o lugar. É a essência de Deus em você. É a mentalidade do reino de Deus em você. Amém? Aleluia. Aleluia. E ele foi embora. Ele saiu indignado. O profeta mandou ele mergulhar no rio, né? O profeta, um homem de Deus, mandou dizer para o rei, ei, não se desespere não, porque ele vai saber que existe Deus em Israel. E mandou ir lá e o orgulho dele fez ele fugir indignado. Ele deu as costas indignado para ir embora. Qual a raiz disso? Orgulho. Deus estava tratando ali do orgulho, o profeta de Deus estava tratando da lepra interna dele. E é isso que Deus quer tratar em nós. Não sabote o seu propósito por conta do orgulho. Se nós fôssemos parar diante de tanta afronta, de tanta coisa que nós passamos nesses 20 anos de ministério, nós não estaríamos aqui hoje. Porque é uma história de rejeição, de dedo na cara, de porta na cara, sabe? De gente passando porque a gente exortou por algo, gente passando por nós assim na igreja sem falar, parecendo que não conhece. É uma história, uma trajetória. Mas a gente sempre teve convicção do nosso chamado. A gente nunca sabotou o nosso chamado por causa de orgulho. Porque estava ferido, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, não sei quem saiu da igreja. Não. A convicção nos trouxe até aqui e vai nos levar adiante. Não sabote o seu chamado por causa de orgulho. Não sabote o seu propósito. Cresça. Adquira, assuma a mentalidade do reino de Deus. Amém? Aleluia. Deus tem algo grande para nós. Deus tem algo grande para você. E a nossa vida, queridos, vai ser sempre assim. Nós sempre vamos ter adversidades. Sempre mexendo com o nosso orgulho. A nossa vida vai ser sempre cheia de altos e baixos. As adversidades, elas vão vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe? Eu acredito que ninguém aqui quer ter uma vida retilínea. Não quer. Quando no exame do coração, nas máquinas do coração, aquela maquininha fica assim retilínea, significa que a pessoa está o quê? Morta. Mas quando bota o aparelho no coração de uma pessoa viva, faz o quê?
Às vezes bem alto, às vezes mais baixinho, mas sempre subindo e descendo. As adversidades estão aí, elas nunca vão deixar de existir. E esse movimento assim, ó, ontem eu vi a Thaís Portela fazendo aqui, ilustrando o movimento do mergulho de Naamã no Rio Jordão. Ele mergulhou 7 vezes e ela fazia, baixava, subia. Ele mergulhava e subia. 7 vezes ele fez isso. E eu fiquei imaginando o movimento justamente do coração. A nossa vida vai estar assim, nossa vida está sempre em movimento. Amém? Sempre em movimento. Agora, a depender de como estão as estruturas dentro de nós, o nosso aprofundamento em Deus, o nosso mergulhar em Deus, essas circunstâncias não vão nos abater, não vão nos matar. Amém? Eu estava estudando, como eu falei, sobre o mergulho. E aí, o Matheus Brito, inclusive, contou essa história aqui, e já estava escrito aqui no meu esboço. Há décadas atrás, teve um tsunami na Indonésia. Ele falou, ele não lembrou o lugar, mas foi na Indonésia. Uma destruição terrível. Muitas, acho que mais de 280 mil mortos naquele lugar. Acabou com tudo. E aí, o que é que acontece? Naquele lugar, tinha uns mergulhadores. Um pessoal fazendo turismo. Eu fiquei sabendo da história porque eu li o testemunho de uma brasileira, que era uma das mergulhadoras. Eles estavam... No momento do tsunami, estavam lá embaixo, no profundo. Eles estavam no profundo e não perceberam nada. A única coisa que ela relatou que achou estranho é que lá onde estavam não tinha peixes. Não tinha peixes, os peixes, né, sentiram, eles saíram da região, não tinha peixes. E um redemoinho que cercou eles, mas sem causar danos a eles. Mas quando eles vieram para a superfície, eles viram o quão desastroso foi o tsunami. Eles só ficaram sabendo quando vieram para a superfície. Sabe, quando nós estamos profundo em Deus, lá dentro do mar, do oceano, eles não sentiram nada, nenhum abalo. Quando nós estamos profundos em Deus, mergulhados em Deus, quanto mais profundos em Deus, sabe, os abalos da superfície não vão nos alcançar. Os abalos da superfície não vão nos atingir. Os abalos da superfície não vão nos matar, não vão nos destruir. Os abalos sempre vão existir, a adversidade, dificuldade, problema sempre vai existir. Mas quanto mais profundo em Deus você vai estar, mais você vai ficar preservado nele. Você vai ficar preservado nele. Saiba que você não vai morrer. Se aprofunde em Deus, se fortaleça em Deus. É tempo de crescimento, é tempo de maturidade. Os abalos da superfície não vão alcançar você. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Deus quer nos curar. Quanto mais mergulhados em Deus, mais nós seremos preservados. Deus quer quebrar as estruturas do orgulho em nós. Aprenda com Jesus hoje. Que a semente do reino de Deus, o DNA da família de Deus, do reino de Deus, prevaleça em nós. Queridos, a partir do momento que nós entramos para o reino de Deus, nós entramos numa família, nós nascemos de novo. A nossa semente agora é outra, é uma semente eterna, é uma semente diferente, é um DNA diferente, é o DNA de alguém que venceu. Aprenda com Jesus, aprenda a humildade, a mansidão. Onde estão os frutos do Espírito na sua vida? Onde está o domínio próprio? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, porque ainda há uma obra de Deus para ser feita na sua vida. Ainda há uma obra de Deus para ser feita em você. Fecha os seus olhos, confessa. Confessa. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração e Ele não vai te rejeitar, porque o teu coração está nele. Eu declaro em nome de Jesus que o teu coração está em Deus. Deus olhou para Elias
Eliabe. Enquanto Samuel viu o exterior, Deus viu o coração. E Deus rejeitou Eliabe. É noite de você se achegar a Ele e deixar que Ele complete a obra na sua vida. Continue orando, persevere, não desista. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Mergulhe, vá mais fundo nele. Declare, não só com sua boca, com seu coração.